Para que receber iluminação em nossos corações? Para que ter os olhos do nosso coração iluminados pelo próprio Deus? Em primeiro lugar, a iluminação espiritual, ela proporciona conhecimento de Deus. A iluminação espiritual proporciona conhecimento de Deus. Ou seja, sem o próprio Deus iluminar a nossa mente, o nosso coração, nós não o conhecemos. É por isso que o homem natural, quem não nasceu de novo, ouve falar de Deus, pode até saber muitas coisas a respeito de Deus, mas não consegue conhecê-lo, porque seus olhos, olhos da fé, olhos do entendimento, estão fechados. Este princípio fortalece a esperança. Quando conhecemos a Deus, sabemos que nele podemos ter esperança. Ao mencionar a petição para que Deus desse à igreja de Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação, é bem provável que Paulo estivesse se referindo aos dons espirituais, os quais 2 deles são estes: revelação e sabedoria. Hoje nós temos a bênção de termos a palavra de Deus, toda ela, em mãos, disponível em livro, disponível pelo celular, disponível pelo computador, disponível em qualquer lugar que a gente queira buscar, a gente vai encontrar a palavra de Deus. Mas naquele tempo, as pessoas conheciam a Deus mediante aquilo que o próprio Deus revelava a eles, através de pessoas que ele levantava para ser esse instrumento de revelação. O que mostra que ali na igreja, em Éfeso, estava faltando instrumentos nas mãos de Deus para que pudessem trazer essa revelação da pessoa de Deus e das obras de Deus. Tinham muitas coisas, mas não tinham o principal, o conhecimento de Deus, e por isso não se relacionavam pessoalmente com Deus. Paulo era um desses instrumentos abençoados com os dons espirituais de sabedoria e de revelação. A gente percebe na nossa Bíblia que 13 dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. 13 cartas. Paulo como instrumento inspirado pelo próprio Deus, trazendo esse conhecimento da pessoa e das obras de Deus. Que privilégio aqueles irmãos do primeiro século tiveram ao ouvir o apóstolo Paulo. Mas que privilégio tiveram também os irmãos que puderam ouvir o apóstolo Pedro, que puderam ouvir o apóstolo João, que puderam ouvir outros pregadores da época como Apolo, que puderam acompanhar o testemunho dos demais apóstolos, testemunho de Barnabé, homens que Deus usou para trazer revelação da sua pessoa e da sua obra. Quanto mais os crentes conhecem a Deus, mais firmes podem estar na sua vida cristã. Agora eu pergunto, o que é que nós podemos conhecer de Deus e que está revelado na Bíblia? O que é que nós podemos conhecer
de Deus. Conheci um pastor que durante um bom tempo nós tivemos o privilégio de andar juntos. Esse pastor teve assim uma vida tão íntima com o Senhor que as suas falas, as suas conversas, as suas palavras não era de alguém que falava de um Deus distante, ou de um Deus que ele aprendeu e ensinava sobre ele, mas era de alguém que caminhava com Deus no seu dia a dia. Era gostoso ouvir aquele pastor falar, era gostoso acompanhar as orações que ele fazia. Nada contra aquelas expressões bonitas que a gente normalmente usa no começo das nossas orações e intercala com outras palavras, mas ele falava como quem estava na presença de Deus o tempo todo. Começava as suas orações como continuando na tua presença. Senhor, como eu estava falando contigo há pouco. Expressões bem comuns que mostravam um viver diário com ele. E quando ele ensinava, ele revelava igualmente esse viver diário com Deus. O que ele aprendeu e que nos ensina é que a Bíblia mostra que podemos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Quantas coisas aprendemos sobre o amor de Deus? Quantas coisas aprendemos sobre o poder de Deus? Quantas coisas aprendemos sobre a graça de Deus, sobre a compaixão de Deus? Me chama muito a atenção esse lado da compaixão de Deus, quando leio os evangelhos e aparece a expressão, Jesus, vendo a multidão, se compadeceu dela. Havia no meio daquelas pessoas que procuravam Jesus, gente de toda a espécie, gente que tinha uma boa reputação, mas gente que não tinha boa reputação. Era gente sã, gente doente, era gente rica, era gente pobre, era gente importante, gente que passava despercebido aos olhos das pessoas. Mas Jesus não fazia diferença nenhuma. Tratava a todos com compaixão, com misericórdia. Dos seus lábios saíam palavras de graça. Da sua boca e das suas mãos saía poder. Poder que encantava, poder que maravilhava as pessoas ao ponto de dizerem, mas quem é este? Nós conhecemos, convivemos com Jesus de Nazaré. Este Jesus que fala essas coisas bonitas e faz essas coisas poderosas é aquele mesmo que vimos crescer? Alguns diziam. As pessoas ficavam encantadas com o Senhor. Se nós tivermos esse relacionamento pessoal com Deus, de andar junto com Ele, de aprender dEle, de ter intimidade com Ele, a esperança não só vai brotar, como vai aumentar dia a dia. Porque conhecendo tudo dEle, não nos daremos vencidos por nenhuma situação adversa, por nenhuma situação contrária. Veremos que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Não há diferença nenhuma. E será o mesmo Deus daqui para frente. Relacionamento por Deus. Quando Deus ilumina a nossa mente, Ele proporciona conhecimento dEle próprio. Em segundo lugar, a iluminação espiritual proporciona entendimento da obra de Deus. Não só conhecemos a sua pessoa, mas conhecemos as suas obras. E conhecemos as
os três grandes aspectos da obra de Deus, começando pela salvação. Paulo orava a Deus para que desse entendimento espiritual para os seus irmãos de Éfeso, para que eles compreendessem a razão do seu chamamento, ou seja, porque eles foram salvos. E aí nós perguntamos, mas quem é de fato Jesus? Quando fazemos essa pergunta, ouvimos muitas respostas. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é Senhor, Jesus é Mestre, Jesus é poderoso em obras, Jesus é Salvador. Mas quem é esse Jesus? Em Efésios 2, Paulo faz um paralelo muito interessante entre duas classes de pessoas, aquelas que estão salvas em Cristo e aquelas que ainda não foram salvas em Cristo. Você quer acompanhar um pouquinho Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2. A primeira classe, vamos destacar aqui os que ainda não foram salvos por Deus. No versículo 1 diz que estes ainda estão mortos em seus delitos e pecados. No versículo seguinte, andam de acordo com o príncipe deste mundo. No versículo 3, fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Nesse mesmo versículo 3, por natureza, são filhos da ira. Aí a gente vai lá para o versículo 12, quando diz que estão separados de Cristo, separados da comunidade de Israel e são estranhos às alianças da promessa. E nesse mesmo versículo, na parte final, diz que eles não têm esperança e estão sem Deus no mundo. São características muito claras a respeito daqueles que ainda não foram salvos. Mas vejam, nessa mesma passagem de Efésios 2, o que fala a respeito dos salvos? No versículo 5, estão vivos juntamente com Cristo. No versículo 6, diz que foram ressuscitados e estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. No versículo 8, pelo chamamento, são objetos da sua graça. No versículo 10, são feitura dele para as boas obras. No versículo 19, são concidadãos dos santos e da família de Deus. No versículo 22, são habitação de Deus no Espírito. É um contraste muito grande. Uns ainda estão mortos em seus delitos e pecados, outros já estão vivos, porque Deus lhes deu vida. Uns andam de acordo com o príncipe deste mundo, de acordo com Satanás, de acordo com o grande inimigo, de acordo com o grande adversário. Outros andam com Deus, porque foram ressuscitados e estão assentados em lugares celestiais em Cristo. Uns ainda fazem a vontade da carne e do pensamento, outros já são objetos da sua graça, andam de acordo
com a vontade do Senhor. Uns são filhos da ira, outros já são filhos de Deus. Uns não têm esperança nenhuma, outros têm em Cristo a sua esperança. Uns estão separados, tanto de Cristo quanto do povo de Israel, são estranhos às alianças da promessa. Outros estão com Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. As palavras de Deus são palavras para estes. Onde aprendemos tudo isto? Como compreendemos tudo isto? Pelas Sagradas Escrituras. Quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, nós compreendemos todas essas verdades e enxergamos qual era a nossa situação anterior e qual é a nossa presente situação. Em Éfeso, na igreja, na comunidade cristã, havia tanto salvos quanto não salvos. E é uma ilusão a gente achar que na igreja de Deus vai existir somente pessoas salvas. Quantos não vêm para a igreja e que, por não terem sido iluminados ainda, por não terem compreendido a verdade de Deus, apenas caminham junto com os demais crentes, mas não conhecem a Deus. Quando se fala em relacionamento pessoal, a pessoa fica boiando, mas o que vem a ser isto? Quando se fala em salvação, ele fala, mas eu sempre tive temor de Deus. Quando se fala em fazer a vontade de Deus, a pessoa fica pensando, mas como eu posso conhecer essa vontade? Quando se fala em vida nova, a pessoa fica pensando, mas o que vem a ser essa vida nova? Tudo porque falta iluminação espiritual. Primeira coisa, o primeiro grande benefício que a iluminação traz é este, de saber que só Cristo é Salvador e que não há como ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo. Ele, o único Filho de Deus, foi quem deu a sua vida, derramou o seu próprio sangue para pagar o preço do nosso pecado, nos libertar da condenação que pesava sobre nós. Só pelo seu sangue pudesse trazer reconciliação e vida com Deus. Paulo orava para que Deus iluminasse o coração e o entendimento daqueles cristãos de Éfeso, para que eles fossem salvos e assim pudessem conhecer a Deus. A segunda parte, a segunda grande obra de Deus, tem a ver com a santificação. Paulo orou para que Deus desse conhecimento para eles, mas conhecimento das riquezas, da gloriosa herança de Deus nos santos. Nem todos os homens são privilegiados com herança deixada pelos seus pais. Mas a herança terrena que é dada aos filhos é dada depois da morte dos pais. No caso da herança espiritual que Deus concede, Deus não morre para depois da sua morte deixar herança para os seus filhos. Ele é vida. Ele é vida e dá vida aos seus filhos. Portanto, a herança que Deus disponibiliza para os seus filhos, já disponibiliza para ser desfrutado em vida. E esta herança, nós não a receberemos somente depois que fecharmos os olhos para esta existência. Já aqui neste mundo podemos desfrutar da herança deixada por Deus.
Herança tem a ver com coisas, tem a ver com bens, tem a ver com aquilo que é próprio e exclusivo de quem deixou a herança. Ou seja, Deus nos dá a conhecer não somente a sua pessoa, mas aquilo que é dele. E ao disponibilizar para nós, ele diz: tudo que é meu é também de vocês. É para vocês. Como é superior essa herança divina? Pensar que tudo que é de Deus também é nosso. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Ele coloca tudo à nossa disposição. O apóstolo Pedro fala dessa herança como incorruptível, sem mácula, imarcessível. Essa palavra significa cheia de vigor. A santificação nada mais é do que a participação em Cristo e em todas as coisas que Ele tem. Isto é santificação. Não é necessariamente uma vida sem erro. Ser santo não significa deixar de pecar. Porque enquanto estivermos nesse corpo, nós vamos continuar pecando. Ser santo é participar de tudo que Deus tem, de tudo que é dele. Ser santo é participar de tudo que é de Cristo. Eu fico pensando, para a gente poder aquilatar o valor da herança espiritual e ver como esta é superior à herança terrena, o que é preferível? Ter bastante dinheiro ou ter sabedoria? A pessoa pode ter bastante dinheiro, mas sem sabedoria ela se perde, ela se corrompe. Mas quando ela tem sabedoria, mesmo sem ter bastante dinheiro, ou mesmo sem ter nada, ela sobrevive e sobrevive muito bem. Essa é parte da herança que o Senhor dá. Sabedoria é maior do que riquezas. O que é preferível? Não ter problemas ou ter paz? Mesmo aqueles que não têm problema nenhum, mesmo aqueles cuja vida vai tudo bem, sempre para frente, sempre progredindo, sempre crescendo, sempre melhorando, mesmo esses podem não ter paz. Podem viver preocupados, podem viver tensos, com medo de serem roubados, com medo de serem atacados, com medo de serem agredidos, com medo de serem mortos. Mas aquele que tem paz, ele sabe que o fato de Deus andar com ele e ele andar com Deus, ele está protegido pelo Senhor. Nenhuma ameaça é tão grande que roube a paz daqueles que andam com Deus. Vejam como a herança divina é melhor e maior do que a herança terrena. Que é preferível? Ter tudo na mão ou ter fé? Nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem numa velocidade tão grande. A gente quer que tudo esteja em nossas mãos, tudo tem que estar bem preparado, bem mastigado. Nós não queremos ter o trabalho de fazer as coisas, não queremos ter o trabalho de lidar com a situação de quando algo dá errado. Não queremos ter trabalho nenhum, queremos tudo nas nossas próprias mãos. Mas o que é preferível, ter tudo nas mãos ou ter fé? Porque mesmo quando não temos nada em nossas mãos, mas tendo a fé, nós nos sentimos seguros. Pela palavra de Deus, o mundo foi criado.
Deus não precisou de nenhuma matéria para ele usar para criar os céus e a terra. Apenas pela sua palavra. Quando Jesus falava a uma imensa multidão, gente que vinha de todos os cantos, gente que já estava com ele há bastante tempo, ele pediu para os discípulos: esse pessoal já está comigo desde manhãzinha e moram longe. Deem de comida para eles. Mas eles não tinham como dar de comida àquela gente toda. 5.000 pessoas, só homens, mais mulheres, mais as crianças. Jesus falou para eles: deem de comer. Mas eles não tinham com o que dar de comer. Um dos apóstolos achou no meio da multidão um rapaz com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas aí veio a pergunta: mas o que é isto para tanta gente? Todavia, quando 5 pãezinhos e 2 peixinhos foram colocados nas mãos de Jesus, ele abençoou. E aí o milagre da multiplicação aconteceu. E Jesus foi repartindo os pães e os peixes. E os apóstolos foram entregando para aquela multidão toda. Quanto cada um queria. Comeram, se fartaram, saciaram. E ainda assim sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Jesus não precisa de nada material. Simplesmente com a palavra do seu poder, ele faz com que aquilo que não existe venha a existir. A fé, portanto, é maior, é melhor do que ter coisas na mão. Porque mesmo quando não tem, pela fé, Deus coloca o que é necessário para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Na salvação, todo ato determinante é de Deus. A santificação é a nossa participação nesse processo. Se Deus nos deu vida quando estávamos mortos, agora como vivos, Ele quer que nós o busquemos, que desenvolvamos essa salvação, a fim de crescermos, a fim de aprimorarmos a vida com Deus. Esta busca de Deus tem a ver com a santificação. 2 historiazinhas Jesus contou para os seus apóstolos, exemplificando o valor da herança que ele colocou à nossa disposição. Ele falou de um homem que, ao encontrar um tesouro no campo, ele vendeu tudo que ele tinha e adquiriu aquele campo onde tinha o tesouro. Não pensou 2 vezes. O tesouro era suficiente para a sua manutenção, sobrevivência, para a vida confortável dele e de sua família. Vendeu tudo quanto tinha e comprou o campo. Jesus falou também de um outro negociante que procurava pérolas preciosas. Quando ele encontrou a pérola de grande valor, não pensou 2 vezes. Igualmente, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola, porque aquela pérola de grande valor era a maior riqueza que poderia lhe dar tudo que ele precisasse e até mesmo tudo que ele almejasse. Tanto o tesouro escondido no campo, quanto a pérola de grande valor é o próprio Cristo. A busca que fazemos do Senhor, quando o encontramos, nos leva ao crescimento. Essa busca, essa vida de consagração, de dedicação, é o que a Bíblia chama de santificação. É a nossa participação em Cristo
e em tudo que é dele. E a terceira parte tem a ver com a nossa glorificação. Aqui na terra, nós já participamos das duas primeiras grandes bênçãos, da salvação e da santificação. A terceira está reservada para a eternidade, que é a glorificação. Pelo conhecimento de Deus e pela iluminação espiritual, o Senhor nos faz ver a nova Jerusalém, o lugar que Cristo foi preparar para nós. Sim, a esperança cristã é uma esperança que ultrapassa a vida terrena. Nós esperamos em Cristo para a eternidade. Cremos sim que há vida depois da morte. Há uma eternidade à nossa espera. Não é simplesmente morreu e acabou. Há uma eternidade à nossa espera. E isso tem a ver com essa terceira grande parte, que é a glorificação. Quando Cristo voltar, ou quando formos chamados à sua presença, este corpo, que é limitado, este corpo que é ainda cheio de pecados, esse corpo que é sujeito à corrupção, este corpo que é sujeito à deterioração, será revestido de um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo incorruptível, um corpo não mais passivo do pecado, um corpo eterno. Agora percebam bem, o Senhor ilumina a nossa mente e nos dá o privilégio de participarmos do seu grande poder. E a maior manifestação de poder que teremos é saber que estaremos na eternidade com Cristo. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse poder é o mesmo poder que o fez assentar nos lugares celestiais. É o mesmo poder que nos ressuscitará. É o mesmo poder que nos fará assentar nos lugares celestiais com Cristo nos céus. Esse é o poder de Deus, do qual seremos participantes um dia. Mas o poder de Deus não é algo para ser experimentado somente depois que fecharmos os olhos para esta vida. Já podemos experimentar aqui na terra. E já passamos pela primeira grande manifestação de poder, que foi a nossa salvação. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. O mesmo poder que está em nós agora e que opera a santificação. Lembram de todas aquelas características que Paulo descreveu em Efésios 2? Pessoas sem Cristo, sem Deus no mundo, andando de acordo com a vontade da carne e do pensamento, por natureza filhos da ira, separados de Cristo, separados da comunidade de Israel. Esse poder transformou a vida. Em vez de estarmos mortos, Ele nos deu vida. Em vez de estarmos separados, Ele nos trouxe para junto dEle. Ele mudou a inclinação do nosso pensamento, da nossa palavra, das nossas ações. Agora não andamos mais segundo o príncipe deste mundo, mas andamos segundo a vontade de Deus. Tudo isto acontece pelo poder de Deus em nós. Uma nova vida, um novo coração, um novo pensamento, uma nova linguagem, um novo comportamento, uma nova esperança. Enfim,
Se a razão do nosso chamamento proporciona conhecimento da pessoa de Deus e conhecimento da preciosa herança que Ele nos disponibiliza, conhecer o poder de Deus proporciona uma vida de fé, de conquistas, de vitórias e de esperanças, não só na eternidade, mas aqui neste tempo. É saber que estando com Deus e Ele estando em nós, nada o detém, nada impede Deus de agir. Deus age em nós e opera em nós o seu poder. E com o seu poder, nos usa para sermos suas testemunhas no mundo. Instrumentos dele para a salvação das pessoas e para a edificação das pessoas. A oração de Paulo pela igreja de Éfeso é a nossa oração pela Life, para que Deus abra os olhos do entendimento espiritual de cada um, para conhecer a Deus plenamente e entender que tudo que é dele já está disponibilizado a nós. É a mesma oração para que Deus abra os olhos do nosso entendimento, para que não vivamos uma vida fixada aqui na terra e nas coisas aqui da terra, mas que andemos de acordo com aquilo que nos aguarda na eternidade. Não em busca desenfreada de tesouros e bens desta terra, mas em busca, com toda a disciplina e com todo empenho, daquilo que permanece para a eternidade. E por último lugar, esse terceiro ponto vai funcionar como uma conclusão de todo o nosso estudo de hoje. A iluminação espiritual proporciona fortalecimento e plenitude de Deus. A iluminação espiritual proporciona fortalecimento e plenitude de Deus. Conhecer a Deus nos fortalece. E a renovação diária deste exercício nos capacita a ser sempre cheios de Deus. Enchei-vos do Espírito. É o que Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 18. Quanto mais Deus ilumina a nossa mente para conhecermos a Ele, a sua pessoa e as suas obras, mais Ele fortalece a nossa vida. Mais somos cheios dessa presença de Deus. Mais fazemos a sua vontade. Esse, aliás, é o ponto culminante da oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Que os crentes vivessem uma vida com toda a intensidade em Deus. Vida de fé, estruturada, enraizada, fortalecida, estabelecida, conforme a palavra de Deus. No capítulo 4, Paulo falou que a vida fortalecida em Deus não é uma vida que pende para os atrativos deste mundo. É uma vida que não se deixa levar por nenhuma das novidades da ciência, da filosofia, nem mesmo da própria teologia. Quantas coisas não atraem a atenção das pessoas e desviam as pessoas do caminho neste mundo. Mas quando estamos fortalecidos em Deus, podemos ouvir o que for e ver o que for. A firmeza da vida com Cristo não nos deixará desviar. Não nos deixará separar-se de Deus, mas continuaremos com Ele, bem firmados na sua palavra. Hoje temos, repito o que disse no começo, uma vantagem muito maior do que os cristãos do primeiro século. Hoje temos toda a revelação de Deus e da obra de Deus em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem como andar com Deus. E sem andar com Deus, não há vida abundante. Não há vida
proveitosa neste mundo. A esperança dos céus nos leva a viver uma vida aqui na terra, de acordo com essa esperança. Uma vida de dedicação plena, integral, comprometida com o Senhor. E isso passa por um relacionamento pessoal com Ele. Estar vindo aqui é muito bom, mas melhor ainda é viver dia a dia na presença de Deus. Não podemos nos limitar somente aos sábados à noite. É andar com Deus todo dia, todo tempo, em todo lugar, em toda situação. É conversar com Ele como um amigo conversa com seu amigo. É falar com Ele, é ouvir dEle, é fazer para Ele, é receber dEle. É viver com Ele pessoalmente. É o desafio que trazemos para cada um de vocês, para cada um de nós, nesta noite. Antes de nós orarmos, eu pergunto para vocês, que lição você pode tirar para a sua vida desta palavra que ouviu hoje? Alguma coisa lhe chamou a atenção? Alguma coisa despertou em você? Algo que não estava fazendo e que precisa fazer? Ou algo que ainda não entende e precisa compreender? Algo que já está fazendo e quer melhorar?